Boa noite, pessoal. Que Deus nos abençoe grandemente. Nessa noite eu tenho mais uma passagem especial da parte do Pai para compartilhar com todos. Que essa seja mais uma noite maravilhosa para todos vocês. Que Deus possa falar grandemente aos nossos corações. Que nós possamos aprender grandemente com essa passagem e, em primeiro lugar, louvar o Santíssimo Nome de Jesus Cristo. Amém? A passagem da noite se encontra no Evangelho de Cristo segundo escreveu Mateus, em seu capítulo de número 14 e versos de números 26 ao 33, que assim se escrevem. E os discípulos, vendo-o andar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: "É um fantasma!" e gritaram com medo. Mas logo em seguida, Jesus lhes falou, dizendo: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." Então respondeu-lhe Pedro, dizendo: "Senhor, se és tu mesmo, manda-me, que eu irei a ti sobre as águas." E ele disse: "Vem." E descendo Pedro do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, gritou, dizendo: "Senhor, salva-me." E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse: "Homem de pouca fé, por que duvidou?" E, quando subiram no barco, acalmou-se o vento. Então, os que estavam no barco aproximaram-se e o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente és o Filho de Deus." Aleluia, graças a Deus. Nesse dia de hoje eu fui extremamente tocado por Deus com relação a essa passagem. Ele me ensinou muito mais do que ele me ensinara há uns tempos atrás, quando eu trouxe esses versos aqui no canal anteriormente. Eu sinto que eu aprendi muito mais e eu me senti ainda mais maravilhado com a palavra de Deus, meditando nessa passagem no dia de hoje. Nessa noite, diferente de anteriormente, quando eu já trouxe esses versos, eu vou explorar eles um pouco mais. E por isso eu gostaria de dividir a nossa mensagem de hoje, para tanto você como eu não ficarmos perdidos no meio do caminho. Eu gostaria de começar falando um pouco sobre o cenário da passagem. Logo após eu vou entrar nos pontos-chave e, para finalizar, eu entrarei na conclusão. Amém? Começando agora com o cenário, basicamente eu gostaria de trazer a vocês um contexto do que se passava ali, um contexto de qual era o cenário dos versos nos quais acabamos de meditar, nos versos que acabaram de ser lidos. O cenário era o seguinte: os discípulos de Deus estavam em um barco no mar, perante tempestade, perante vento forte. Até que então os discípulos avistam uma figura caminhando sobre as águas, algo que desafia as leis da física, que desafia o nosso conceito de realidade. E, obviamente, como qualquer um de nós, na situação dos discípulos, eles ficaram assustados e chegaram a pensar que era algum espírito ou então um fantasma. Então os discípulos tiveram medo, mas logo Jesus Cristo se apresentou dizendo: "Sou eu." Ao mesmo tempo que ele dizia isso, ele dizia: "Eu sou." Porque afinal ele estava andando sobre as águas perante uma tempestade que o barco dos discípulos estava sofrendo com ela. Então, ao mesmo tempo que ele se apresenta dizendo: "Sou eu", ele expõe sua autoridade, dizendo em duplo sentido também: "Eu sou." Então, logo assim que Jesus se apresenta, ele tranquiliza e acalma os seus discípulos. Porém, ainda no ar fica uma dúvida se era realmente Jesus Cristo que falava com eles. E então Pedro pergunta não, ele primeiro pergunta se era Deus. Então ele diz: "Se és tu mesmo, chame a mim para ir ter contigo sobre as águas." Esse era o cenário, bem simples, rápido de se entender. E agora nós iremos entrar nos pontos chaves. E essa primeira parte, esse primeiro subtópico dos pontos chaves é a situação de Pedro. Dando continuidade, assim que Pedro diz isso, Jesus Cristo convida
para ter com ele sobre as águas, deixando bem claro. E então Pedro, com fé em seu coração, porém ainda com dúvida, ele vai. E guarde isso na sua cabeça, pois hoje falaremos bastante sobre esse equilíbrio entre fé e dúvida. Então Pedro, cheio de fé, sai do barco e vai em direção a Deus, vai em direção a Jesus Cristo. E sabe como ele vai? Caminhando sobre as águas. Essa é a situação na qual Pedro estava. Nesse momento em que ele pisa na água e não afunda, isso representa um grande crescimento de Pedro na fé. Porque ele jamais vivenciara algo dessa maneira em sua vida. E isso só nos mostra o quanto a fé é algo capacitor. E, obviamente, essa capacidade é proposital, pois a fé é vinda de Cristo Jesus. E Jesus é quem nos fortifica, é Ele quem nos capacita, e a fé é algo que Ele nos envia para nos trazer essa capacidade. A fé enviada por Jesus Cristo ao coração de Pedro o capacitou a andar sobre as águas. Sim, isso representa um crescimento de Pedro na fé. Afinal, tendo fé, estando na fé, ele acabou de vivenciar algo completamente novo em sua vida. Tendo fé em seu coração, ele acabou de caminhar sobre as águas. E ali estava, sobre a superfície da água, na frente, na presença de Jesus Cristo. Essa é a situação na qual Pedro se encontrava. Ele tinha andado sobre as águas devido à fé que Jesus Cristo colocara em seu coração. Fé essa que, obviamente, pois é vinda de Jesus Cristo, foi um fator capacitor para Pedro fazer esse crescimento, vivenciar algo completamente novo que ele jamais tinha vivenciado em sua vida. Agora nós entramos na próxima parte dos pontos-chave. Medo / distração. Até aqui eu me sinto maravilhado com essa situação, porque imagina só, você está andando sobre as águas e ainda por cima se encontra na presença em pessoa de Jesus Cristo. Como você não se sentiria maravilhado, maravilhada? Então, até esse momento, você também deve estar maravilhado assim como eu. Porém, o que as Escrituras dizem é que Pedro olhou ao redor, viu o vento forte, viu a tempestade que ali no mar estava e, consequentemente, ele se distraiu, perdendo o seu foco de quem ele deveria estar focado, independentemente do que acontecesse. Jesus. E a partir do momento que Pedro está ali, sobre a superfície da água, na presença de Jesus Cristo, e ele perde o seu foco no Rei, ele também perde a sua fé. Aquela mesma fé que ele teve para sair do barco e caminhar sobre as águas é perdida a partir do momento em que ele para de olhar para Jesus Cristo e olha para o averso, olha para a aversão, para algo avulso à situação na qual ele está inserido. Ele olha para o redor. Ele olha para as adversidades. Ele olha para a tempestade, para o vento. E ele se preocupa. E tem o quê? Medo. O que que isso nos ensina? Primeiramente, isso nos ensina a jamais em nossas vidas tirarmos o foco de Jesus Cristo. Jamais. Porque em quase todos os momentos de nossas vidas, aquilo que está fora, aquilo que está avulso, a nossa vida com Deus é algo assustador. Então, a partir do momento que nós tiramos o nosso foco do Rei, que é o único que deve ter o nosso foco, nós focamos nessas coisas assustadoras, inimigo, espíritos, demônios, tentações, sentimentos ruins, situações difíceis, momentos ruins.
A partir do momento que tiramos os olhos do rei e olhamos para isso, nós nos assustamos. E é disso que o inimigo precisa para nos derrubar. E a partir do momento que estivermos caídos, ele poder entrar em nossas vidas e estragar tudo. Essa é a primeira coisa que essa falha que Pedro cometeu e que nós cometemos nos ensina. Mas isso também nos ensina outra coisa, a não termos medo. Se Pedro estava caminhando sobre as águas por causa de Jesus Cristo, e ele estava na presença de Jesus Cristo, por que ele iria temer? Por que ele iria temer? Perdão. Não tinha motivo para ele ter medo. Por quê? Porque ele estava em uma situação onde era ele e Deus. E a partir do momento em que ele se distraiu, tirou seu foco de Deus e olhou para o avulso, ele sentiu esse medo, que jamais entraria no coração dele se ele estivesse olhando para Jesus Cristo. Ele se distraiu e o medo tomou conta dele. O medo tomou conta, apesar de que não tinha motivos para ele ter medo. Assim como em nossas vidas. Se você serve a Deus verdadeiramente, busca a Deus de todo o seu coração, tem uma maravilhosa comunhão com Deus, para que você vai ter medo de alguma coisa? Mas eu te digo isso, mas isso também acontece comigo. Por momentos em nossas vidas, nós temos medo, porque nós somos falhos, nós somos um pedaço de nada, um pedaço minúsculo de nada. E nós cometemos esse tipo de erro justamente por isso. Nós não temos que ter medo, porque Jesus Cristo está com nós. E Ele está, pois se Ele não estivesse, eu não estaria aqui, você não estaria aqui, nós sequer estaríamos com fôlego de vida em nossos pulmões. Então, nós não devemos ter medo, porque praticamente quase todos os dias de nossas vidas são uma situação parecida a essa que Pedro viveu. Nós e Jesus Cristo, perante um cenário talvez assustador, nós, juntamente com Jesus Cristo, Ele nos fortificando, Ele trazendo fé aos nossos corações como um fator extremamente capacitador. É praticamente uma situação extremamente semelhante à que Pedro vivenciou. E se fizermos como ele, nos distrairmos de Deus, tirarmos o nosso foco, a nossa atenção do rei e olharmos para o redor, que é assustador, nós iremos cair, nós iremos afundar. Sim, nós iremos. Porque foi isso que aconteceu com Pedro. E olha que Pedro já tinha andado sobre as águas, ele já tinha visto que aquilo era algo, sabe, impossível, que só Jesus Cristo poderia trazer, proporcionar, fazer. Ele já tinha visto isso. E muitas das vezes nós ainda não vimos no nosso dia, a partir do momento que acordamos, coisas desse tipo. Ele tinha visto isso e ainda assim teve medo. Imagina nós. Mas nós não devemos ter medo. Apesar de que ainda não vimos nada tão magnífico e diferente como Pedro viu, ainda. Porque você verá. Isso eu posso te garantir. Ainda que nós não tenhamos visto nada desse tipo, nós não devemos ter medo. Porque só o fato de a presença de Deus estar conosco já é algo maravilhoso. Já é algo completamente novo todos os dias que se renova dentro de nós. Então é isso. Eu falei agora sobre distração e medo. E isso que eu falei se aplica muito para mim também, para você, para todos nós. Quando nós estamos em nossa vida com Deus, vivendo mais 24 horas de um dia, nós não devemos tirar o nosso foco do Rei. Não devemos parar de olhar para o Rei. Não devemos desviar a nossa atenção e olhar para o avulso que está ao nosso redor, que é assustador. Nós não devemos fazer isso, pois senão terminaremos como Pedro, afundando. E é justamente nessa parte do pontos chaves que eu vou entrar agora. A queda.
o afogamento, se formos traduzir para esse cenário. Quando você está vivendo mais um dia na presença do Senhor, quando você está vivendo mais uma luta, vivendo mais uma batalha, vivendo mais uma situação, mais um momento na presença de Deus, e você tira os olhos dele para olhar para o redor, você cai. Em outras palavras, você afunda no mar. Você se afoga. É isso que acontece. Porque tudo de bom que tem em nossas vidas, assim como tudo de ruim, mas tudo de bom que tem em nossas vidas só acontece por causa de Jesus Cristo. Só por causa disso. Só por causa dele. Então, a partir do momento que nós tiramos os olhos dele, o que nos resta é cair. O que nos resta é ruir. O que nos resta é ruir. Pois as coisas que por causa da presença dele nós tínhamos, como fé, como força, como determinação, essas coisas, a partir do momento que nós desviamos o nosso olhar dele, nós não mais temos. E é por isso que é tão perigoso nós desviarmos o nosso olhar de Deus. Porque aí nós ficamos extremamente vulneráveis ao inimigo. E o inimigo, ele só precisa disso. Ele precisa que você tire a atenção de Deus por 5 minutos da sua vida para acabar com o seu dia. Então, não tire os olhos do Senhor. Porque se você tirar, se eu tirar, se nós nos distrairmos da presença do Pai, se nós nos desfocarmos, se nós olharmos para o avulso, para o redor, ao invés de olharmos para Cristo Jesus, nós vamos cair. Se nós, ao invés de olharmos para o Rei, olharmos para as coisas que estão ao redor, tentações, espíritos, demônios, situações ruins, momentos ruins, se nós olharmos para tudo isso, nós sentiremos medo, nós sentiremos preocupação e a fé que nós tínhamos para viver mais um dia vai se dissipando e junto com ela nós vamos caindo. Junto com ela nós vamos nos afundando no mar. Então, esse que é o ponto, queda barra afogamento. É isso. É isso que nós vivenciamos quando nós tiramos o foco de Deus, quando nós paramos de olhar para Deus. Meu amigo, não importa quão grande seja o problema que esteja ao seu redor, não importa qual grande seja a adversidade que esteja ao seu redor. Nada disso é maior do que Deus. Nada disso é maior do que Jesus Cristo. E por isso, nada disso deve ter o seu foco, nada disso deve ter a sua atenção. Porque se tiver, não tem como Deus ter a sua atenção ao mesmo tempo. Ou você presta atenção no Rei, que é quem vai te edificar, que é quem vai fazer você se maravilhar a cada dia apenas com o seu ser. Você vai olhar para Ele, ou você vai olhar para a adversidade, para o redor. Porque não tem como você olhar para as duas coisas ao mesmo tempo. Me diga, você consegue prestar atenção, focar em olhar para frente e para trás ao mesmo tempo, simultaneamente? Não. E a mesma coisa serve para essa situação. Ou você foca em Cristo Jesus e vive mais um dia, vence mais batalhas, evolui como pessoa, evolui espiritualmente, ou você olha para a adversidade, ou você olha para o problema e você cai, você afunda-se no mar, no meio do oceano. Amém? Graças a Deus. Agora vamos entrar em mais um ponto dos pontos chaves. O clamor por ajuda e a amostra da graça de Deus. A partir do momento que Pedro desvia o seu olho, desvia a sua atenção, desvia o seu foco da presença de Deus, ele começa a afundar. E na situação na qual ele estava, eu ficaria em pânico, você ficaria em pânico. Mar em tormento, mar em tempestade, com ondas, com vento, e você começa a afundar para dentro, para o fundo desse mar. Só existe alguém
E esse alguém é só um que pode te salvar nessa situação. E esse alguém é Jesus Cristo. Esse alguém é Deus. E foi exatamente assim que Pedro pensou. Pedro clamou pela ajuda de Deus. Senhor, me puxe de volta. Senhor, agarre a minha mão. Por mais que ele tivesse perdido a sua fé, desfocado-se de Deus, ele ainda conseguia, com clareza, reconhecer que naquela situação, o único que podia salvar ele era Deus. E Deus poderia muito bem deixar Pedro se afogar, para que, inclusive, que os outros discípulos aprendessem a ter mais fé nele. Mas Deus não fez isso. Deus demonstrou tremenda graça. Deus demonstrou tamanha graça, que é a graça que ele tem, quando ele agarra a mão de Pedro e o puxa de volta para a superfície. A partir do momento que você se desfoca de Deus, a partir do momento que você tira os seus olhos de Deus, você começa a cair, você começa a afundar, como eu já disse. E nessa situação, só tem uma saída. E essa saída é Deus. Antes que você afunde, antes que você se afogue e morra, você ainda pode clamar por Deus. Por mais que você não tenha tido fé, por mais que eu não tenha tido fé, nós ainda temos essa opção antes de morrermos de clamar por Deus. E Ele vai nos salvar. Ele vai, se for da vontade dEle. E no caso de Pedro, era a vontade dEle. No seu caso, caso você caia, caso você comece a afundar, eu sei que é a vontade dEle para você. Que Ele te salve, que Ele agarre a sua mão. Eu sei disso. Eu tenho plena certeza. Por mais que eu e você, por momentos, falhemos na fé, Jesus Cristo ainda tem a boa vontade de nos ajudar. Ele ainda tem a boa vontade de nos salvar, mesmo que nós não merecêssemos, pois demonstramos fraca fé nele. Como eu te disse, Jesus Cristo poderia deixar Pedro morrer, para que os outros discípulos aprendessem a ter mais fé nele. E para que Pedro arcasse com as consequências de não ter crido no Senhor 100%, de não ter deixado seu coração concentrado no Senhor. Por mais que ele pudesse fazer isso, ele não fez. Ele escolheu salvar Pedro. E ele salvou. Se você estiver na posição de Pedro, se eu estiver na posição de Pedro, o nosso dever é clamarmos por Deus. Pois Ele, em qualquer situação de nossas vidas, é a nossa única salvação. E aqui não é diferente. Perdeu tua fé, perdi minha fé, desfocamos de Deus, estamos caindo. O único que pode nos salvar antes de cairmos por completo, antes de nos afogarmos e morrermos, é Deus. E é a Ele que você deve dirigir o seu clamor. Não é as pessoas que estejam no seu barco, não é as salva-vidas que estejam por perto, mas sim a Deus. É a Ele que você tem que direcionar o seu clamor. E Ele vai te salvar. Em nome do Senhor Jesus, se você tiver fé, assim como Pedro teve, voltou a ter fé para clamar a Deus, Ele vai te salvar. Então, essa é a parte. Essa é a última, não é a última parte, mas essa é a parte. Clamar por Deus é a amostra de graça que Ele dá. Pedro começou a afundar e clamou por Deus, com o coração doído de preocupação, mas com fé o suficiente para que Deus o salvasse, para que Deus escolhesse, ao invés de deixá-lo morrer, salvá-lo. E Deus não fez diferente do que Ele decidiu. Ele salvou Pedro. E ao salvar Pedro e não deixá-lo para morrer para que servisse de lição, Deus demonstrou tremenda graça, que nem eu nem você, em 1 milhão, bilhão, trilhão de anos conseguiríamos compreender. Amém? Graças a Deus. Para finalizar o pontos-chave, vamos falar agora sobre o finalzinho da passagem. Quando Deus pega Pedro, leva ele até o barco, sobe com ele no barco e tudo se acalma.
Essa é uma parte muito maravilhosa, essa é uma parte também que, assim como as outras partes, é muito forte, que é a parte onde Deus restaura a paz. A situação é essa, você está vivendo mais um dia com Deus, mais uma situação, mais uma luta. Você progride, você avança, mas você desfoca de Deus, você perde um pouco da sua fé, então você cai, você começa a afundar, você começa a perecer, então seu coração perde a paz, você começa a se preocupar, assim como você se preocupou quando você tirou os olhos de Deus. Mas você clama por Ele, Ele vem, te salva e restaura a paz. Se você clamar por Deus antes que seja tarde, Ele te salva. E Ele não só te salva, como Ele te traz de volta para a superfície. Ele te tira do chão, Ele te traz de volta quando você está se afogando e Ele te leva de volta para o barco. Ele te leva de volta, Ele te põe de volta no jogo, Ele te põe de volta no dia para você terminar aquilo que você começou quando você levantou da sua cama na presença dEle. Ele te coloca de novo no jogo. Ele te salva da morte e te coloca mais uma vez aqui para terminar o que ele permitiu com que você começasse. E aqui não foi diferente. Deus resgatou Pedro e subiu com ele no barco para que os discípulos terminassem a viagem que ele permitira que eles começassem. E ele não só trouxe Pedro de volta para o barco em seus braços, ajudando ele, como ele restaurou a paz. Havia grande tempestade, ainda acredito eu, quando ele salvava Pedro. Mas quando ele sobe no barco, a tempestade se acalma. E os discípulos conseguem no barco chegar ao destino. É assim com nós também. Quando nós estamos na mesma situação de Pedro, à beira da morte, se clamarmos dentro do tempo, antes que seja tarde, Deus nos salva. E Ele nos coloca de volta no jogo, em mais uma demonstração de graça extrema. E Ele restaura a paz que antes havia sido perdida em nossos corações. Quando você tirou seus olhos de Deus e começou a afundar, você se preocupou, você achou que você ia morrer, porque você não teve fé no Criador. Mas Ele vai lá, Ele te salva, Ele te põe de volta no barco, e toda tempestade que antes se fazia, agora é acalmada. Deus, por mais que nós caiamos, por mais que nós não tenhamos fé o suficiente, Ele é Deus para nos salvar, para nos colocar de volta no barco e para nos ajudar a terminar a luta, a terminar o dia, a terminar a batalha. Amém? Graças a Deus. Bom, é isso. Quando a gente cai, mesmo tendo caído, mesmo tendo perdido fé, se a gente clama com fé necessária demais, se a gente clama com fé, antes que seja tarde, Deus nos salva. Ele nos põe de volta no barco e restaura a paz, tira a tempestade e permite com que nós cheguemos ao nosso destino. Essa é a parte Deus restaurando a paz. E por fim eu gostaria de entrar na conclusão. A conclusão é um pouco simples e eu irei falar aqui sobre um pouco de coisas um pouco mais gerais do que as que eu citei sobre essa passagem. Primeiramente, alguns temas um pouco mais secundários, talvez, que são tratados aqui nessa passagem, mas que ainda assim são muito fortes, são a fé e a dúvida. A fé e a dúvida e também a autoridade de Deus. A fé e a dúvida são tratadas e desenvolvidas quando nós vemos Pedro fazer aquela famosa barganha que nós fazemos muito. Senhor, se o Senhor me mostrar isso, eu te sigo. Senhor, se o Senhor é de verdade, faça isso. Nós temos muito essa mania e Pedro fez isso. Só que ele tinha fé de que Deus faria ele andar sobre as águas, faria ele ir ter com ele. Então, ele fez essa barganha. E ao mesmo tempo que ele tinha a dúvida, se és mesmo tu, faça isso e isso. Ao mesmo tempo que ele tinha essa dúvida, ele tinha a fé que aquele era Deus para fazer o isso ou aquilo.
Ao mesmo tempo que ele tem a dúvida de falar, se és mesmo tu, faça-me ter contigo, ele tinha a fé que era Deus e que Deus era Deus para fazer ele ir ter com ele. Esse é um tema muito forte também que é tratado aqui, que às vezes não é muito explorado. Esse balanço entre a fé e a dúvida. Esse balanço é muito comum em nossas vidas. Por vários momentos, nós estamos em uma situação tipo assim: se o Senhor é Deus, cura minha mãe da doença. Se o Senhor é Deus, me dá uma oportunidade de emprego. Se o Senhor me dá uma oportunidade de emprego, se o Senhor me dá um salário melhor, eu vou te seguir para o resto da minha vida. Em nossas vidas, nós nos encontramos em situações como essas, algumas vezes. Situações onde nós equilibramos em uma única frase, talvez, fé, ousadia de acreditar em Deus sem olhar para trás e dúvida ainda assim. A dúvida é algo do inimigo. Sim, e é por isso que você tem que fazer a tua fé ser maior que a tua dúvida, porque a fé de Pedro foi maior que a dúvida dele. E é por isso que ele andou sobre as águas e testemunhou tudo que testemunhou, como está escrito nessa passagem. Porque apesar de que ele tinha a dúvida, que é algo do inimigo, ele tinha a fé, que foi maior e que prevaleceu. Isso acontece muito em nossas vidas. Então, por mais que você tenha dúvida, tenha fé maior, faça com que a tua fé prevaleça sobre a dúvida. E por mais que você não acredite em momentos que vai acontecer, por mais que você não acredite em momentos que Deus está contigo, por mais que você não acredite em momentos que Deus vai agir, por mais que você tenha essa dúvida, aí você terá fé suficiente para que Ele haja. Fé é maior do que dúvida. A dúvida vem, ela é inevitável, ela vem como um pensamento e nós não controlamos os nossos pensamentos. Mas nós controlamos a nossa fé, nós controlamos esse tipo de coisa. Nós escolhemos buscar a Deus de verdade, nós escolhemos nos entregar a Ele. Isso é algo, primeiramente, que Ele escolhe, porque antes de nascermos, Ele já tinha escolhido nós para sermos seus filhos. Mas isso também é algo que nós escolhemos. Então, você sim tem controle. Se você vai ou não buscar a Deus, você tem controle sobre a sua fé. Você pode até não ter controle sobre a sua dúvida, mas você pode. Você pode, em nome do Senhor Jesus, se você é um filho dele, se você é uma filha dele, se você é um servo dele, se você é uma serva dele, você consegue ter uma fé maior do que essa dúvida. E a partir do momento que você tem uma fé maior do que a dúvida, você testemunha. A partir do momento que você tem uma fé maior do que a dúvida, Deus te mostra, Deus age. Eu não estou falando para você ter dúvida e só ter uma fé maior. Não, tenha sempre fé grande. Tenha sempre fé grande, porque a dúvida vem, mas ela não vem sempre. Mas você pode sempre ter fé. Você deve sempre ter fé, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Então tenha grande fé cada minuto do seu dia. E quando chegar o dia da dúvida e você começar a agir como Pedro, a tua fé será maior. Você não vai perecer. Você vai testemunhar em nome de Jesus. E o outro tema que é bastante tratado também é sobre a soberania de Deus. Primeiramente, os discípulos têm medo de Deus. Mas como isso ilustra a soberania de Deus? Simples. Se os discípulos estão com medo, é porque eles nunca viram algo parecido. É porque eles estão com medo do desconhecido. É porque eles viram algo tão absurdo que eles não podem compreender. E isso descreve perfeitamente a Deus. Alguém que faz o impossível, alguém que faz algo que nunca vimos, alguém que faz algo que nunca vamos compreender. Além disso, sua soberania também é demonstrada quando ele consegue fazer Pedro andar sobre as águas. Quando ele faz um ser humano andar sobre as águas. Você acha que mais alguém, mais alguma coisa nesse universo é capaz de fazer isso? Não. Só Deus. E por fim, a soberania de Deus é explícita ainda mais quando ele salva Pedro da morte. Quando ele restaura a paz de um mar repleto de tormenta, de ventos, de tempestades. E quando ele é adorado e glorificado quando ele volta para o barco.
A soberania de Deus também é grandemente falada e representada nessa passagem. E é sobre isso que eu gostaria de falar nessa noite. Eu agradeço grandemente a sua presença até aqui. E essa foi a nossa conclusão. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Vamos agora ao nosso sagrado momento de oração. Senhor, amado Deus, soberano e querido Pai, nesse sagrado e abençoado momento de oração, Senhor, eu gostaria de te agradecer grandemente por esse dia. Pai, muito obrigado por eu ter acordado. Obrigado, Senhor, por eu estar respirando. Obrigado pelo fôlego de vida que o Senhor me concedeu. Senhor, obrigado por ter cuidado de mim e da minha família, por ter mantido a todos nós salvos. Obrigado, Senhor, por cada um dos teus filhinhos que aqui está. Senhor, eu te agradeço por esse momento, Senhor, de espalhar o teu evangelho e de me reunir com os teus filhinhos para juntos adorarmos o teu nome. Senhor, desde já eu te peço desculpas por qualquer erro que eu tenha cometido, e eu creio que os teus filhos nesse momento também o fazem. Papai querido, nos desculpa. Nós te pedimos perdão verdadeiramente, do fundo de nossos corações. Pai, que nós possamos aprender grandemente com essa palavra que o Senhor passou a todos nós. Que nós possamos aprender grandemente com essa palavra que o Senhor trouxe aos nossos corações. Que o Senhor possa nos ensinar cada dia mais. Que nós possamos aprender, Pai, grandemente com essa passagem, Pai. Que o Senhor possa nos abençoar, nos trazer conhecimento, entendimento, sabedoria para entendermos, Senhor, o que está escrito nas tuas escrituras sagradas e o que nos foi ensinado nessa noite. É assim que eu oro, em nome do teu santíssimo amado Filho, Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Novamente, muito obrigado por ter assistido até aqui. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. E nunca se esqueçam, lutem pelos seus sonhos, acreditem nos seus pedidos e tenham um restante de dia e um dia de amanhã fortemente, grandemente abençoados por Deus.